Agora falando sobre a rentabilidade de diversos títulos do Tesouro Direto, que está em um dos patamares mais altos dos últimos 20 anos. A gente vai entender melhor como é que isso pode nos afetar, a relação dessa alta também com o aumento da Selic. Está na linha com a gente Tiago Martello, educador financeiro, especialista em investimentos, para dar algumas dicas práticas aqui para o nosso ouvinte de forma bem didática nessa manhã de sábado. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito bom dia. Sempre um prazer estar aqui na Band News FM, podendo falar um pouco mais e orientar, né, a população com relação a finanças. Bom dia, Roberta. Bom dia, Megali. E bora lá, né? Vamos Boa. fazer um bate-papo aí bem legal. Vamos entender melhor, Thiago, o que está acontecendo com o Tesouro, por que esse patamar mais alto aí dos 20 anos e essa é a tendência também para os próximos meses? Legal, vamos falar sobre isso então. Então é assim, ó, o Tesouro, né, direto, não diferente de todas as outras taxas, investimentos do Brasil, ele sofre total influência com a Selic. Então, a Selic é a taxa mãe do Brasil, ela determina todas as outras taxas, influencia todas as outras taxas. Então, por conta disso, naturalmente, o Tesouro Direto, né? Na verdade, só fazer até uma correçãozinha aqui, né? A gente está acostumado a falar o Tesouro Direto, mas só uma pequena correção: o Tesouro Direto, na verdade, é o sistema que dá acesso a gente comprar o título público federal. Tá? Então é uma correçãozinha técnica chata, mas só para colocar aqui os pingos nos is. Mas vamos continuar como a população gosta e está acostumada a falar. O Tesouro Direto, vamos lá. Então, o Tesouro Direto, por ele sofrer essa influência total e direta da taxa Selic, como a taxa Selic, infelizmente, voltou a patamares gigantescos, né? Agora está em 14,25, então faz com que então os títulos públicos federais estejam pagando muito juros. Nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, uma das maiores taxas reais do globo terrestre. É uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, esse é o alerta, né? Se você está pagando juros, se você está pegando empréstimo, você está pagando uma das maiores taxas do globo terrestre. Mas, né, como uma compensação, se você está investindo um pedaço do seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto, você também está ganhando a maior taxa dos juros do globo terrestre. Tá, mas que taxa é essa, Thiago? Se eu boto, vamos lá, R$ 1.000 lá nessa aplicação, daqui a um ano eu vou ter quanto, mais ou menos? Boa. Então vamos lá. Funciona assim, Megali. Nós temos alguns tipos de títulos públicos federais, tá? Então, quando você entrar na tela da sua corretora, do seu banco ou no próprio Tesouro Direto, né, que é o site aí do governo, você tem algumas possibilidades. Por exemplo, o mais comum, o mais fácil de entender, o mais fácil para responder essa pergunta que você acabou de fazer, Megali, é o título, o Tesouro Selic, que é literalmente a Selic. Então, assim, ó, é o que está dando a Selic. Então, assim, numa conta de padaria, para facilitar aqui a compreensão de quem está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube, então é assim, ó, se o título ele rende a Selic, se eu colocar então, por exemplo, hoje, R$ 1.000, rodou 360 dias aí, né, rodou um ano, daqui um ano eu vou ter então 14,25 a mais, ou seja, eu vou ter R$ 142,50 a mais em cima desses R$ 1.000. E a gente está acompanhando o tarifaço dos Estados Unidos, né, Tiago, passando a valer a partir de hoje. Isso pode impactar o Tesouro em alguma medida? Com certeza. Vamos lá, ó. Vamos entender o seguinte, ó. O Brasil, ele tá saindo bem na fita dessa situação, porque felizmente nós ficamos na menor alíquota possível, que é 10%, né? Então, muitos países, por exemplo, como a China, ficaram com alíquotas muito maiores, né? 34%, por exemplo, a China. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um movimento natural que os nossos produtos, agora, por estar com uma alíquota de imposto adicional menor, a gente vai ganhar competitividade no mundo. Então, por exemplo, né, a China já sinalizou uma retaliação aos Estados Unidos, inclusive já está dizendo que vai deixar de comprar alguns produtos dos Estados Unidos, como, por exemplo, frango, como, por exemplo, soja, né? E aí vai comprar de quem? Vai comprar da gente, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai conseguir exportar mais, né? Assim, é uma oportunidade para o Brasil
o governo federal não fizer muita besteira, a gente vai conseguir ter isso como uma incrível oportunidade para a gente poder exportar mais, vender mais para fora. E quando isso acontece, entra mais dólar, porque a gente, né, vende em dólar, e aí entra mais dólar. Com o dólar entrando, o dólar aqui então no Brasil, ou seja, mais oferta de dólar, diminui o valor do dólar. E isso ajuda a nossa balança comercial e muito, e consequentemente ajuda também na inflação, vai diminuir a inflação. Então, o que isso significa? Significa dizer o seguinte, de novo em conto de padaria aqui para me fazer entender e fazer a galera de casa também entender. Vamos imaginar o seguinte, hoje eu tenho um título público federal, o tal do Tesouro Direto, pagando, por exemplo, 14%. Um exemplo. E a inflação hoje está em 5%. Também só um exemplo. Então, o que isso significa? Significa que o que eu estou ganhando menos o que está dando de inflação, me sobra 9% no bolso, arredondando o número aqui. Se a inflação diminuir, que é o que pode acontecer, inclusive o Banco Central está aumentando os juros por conta disso, com essa intenção de diminuir, né, a inflação, então vamos supor que a inflação diminua para 4%, um exemplo. Então vamos lá, de novo, se eu tenho um título me pagando 14, antes a inflação estava 5, me sobrava 9 no bolso. Se a inflação, por exemplo, recuar 1% e ela ficar em 4, antes me sobrava 9, agora me sobra 10% no bolso. Então, sim, toda essa bagunça internacional, como os tarifários, as super tarifas do Trump, tem tudo a ver, porque influencia tudo, né? Vivemos num mundo globalizado. Então, uma nota, uma decisão de algum governo, né, enfim, impactante como os Estados Unidos interfere em tudo, inclusive no nosso mercado doméstico. Tiago, quando a gente investe nosso dinheiro nos títulos da dívida pública, na prática a gente está emprestando dinheiro para o Brasil, não é isso? Exatamente isso, perfeito, Megali. Brasil... Ao comprar título público federal, o que está por trás desse comprar título público federal é emprestar dinheiro para o governo. E o Brasil é um bom pagador, né? Oferece bons juros e é um bom pagador, por isso que é sempre um bom negócio você comprar tesouros, os títulos da dívida pública do Brasil. Eu consigo aqui do Brasil investir em outros países? Eu quero emprestar dinheiro para o governo de, sei lá, de Marrocos. Eu consigo fazer isso? Muito bem. E se eu conseguir, quais são as dicas? Bons países que são bons pagadores e oferecem taxas como as nossas. Boa, Megali, vamos lá. Agora você subiu o nível aqui do negócio. Né? Discussão. Vamos lá, não sei se eu vou conseguir responder integralmente a sua pergunta, mas eu vou tentar. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, só fazendo um comentário em cima do seu comentário inicial, é verdade, né? Assim, historicamente, nós somos um país bom pagador, tá? A gente nunca deu calote da dívida pública. Assim, diferente, por exemplo, como já aconteceu na Argentina, por exemplo, se eu não me engano, no governo Cristina. E aí, até teve problema nos Estados Unidos, né? Os investidores internacionais abriram, processos, né, contra o governo argentino, deu um bafafá danado. Nós, no Brasil, a gente realmente ainda não tivemos uma situação como essa e espero que nós continuemos não tendo, tá? Então, concordo aí com o que você falou, de fato, nós temos um histórico de bom pagador. E respondendo a sua pergunta, sim, a gente tem condições, né, qualquer cidadão brasileiro tem condições de investir em título público de outros países, tá? Megali, eu não tenho aqui a relação, tá, dos países, por exemplo, Marrocos, eu não faço ideia se dá, não sei nem se eles têm, né, porque eu sou especialista aqui no Brasil, mas eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a principal economia do global aí, é possível fazer isso. Você pode sim ter uma conta ou internacional e comprar de lá mesmo, ou até algumas contas aqui no Brasil você consegue ter esse intercâmbio, tá? Então, é possível comprar título público federal de outros países, tá? Cada um vai ter assim ali as suas regras, as suas taxas, mas é possível. E trazendo então um exemplo dos Estados Unidos, hoje um título público americano típico lá, né, comum americano, estará pagando por volta de 4% ao ano. E aí é o que você falou, Megali. Aqui no Brasil se torna assim uma incrível oportunidade, né? Porque, afinal de contas, enquanto lá tá pagando, por exemplo, 4%, aqui tá pagando 14%. Tudo bem que tem outras variáveis a ser consideradas, como, por exemplo, o dólar, que é uma moeda mais forte, pode ter valorização no meio do caminho, isso adicionará ao ganho no título, né? Enfim, é um país mais estruturado e tal, mas
fato é, lá enquanto é 4%, aqui, por exemplo, é 14%. Ou seja, é uma taxa muito mais atraente. Como eu disse, é uma das maiores do globo terrestre. Tiago, para a gente encerrar, um ouvinte perguntou mais cedo, estava até buscando aqui mais informações. Tem gente projetando que talvez Donald Trump tenha algum tipo de interesse na movimentação, digamos assim, das criptomoedas, depois dessa taxação para vários países do mundo. Num primeiro momento, ontem, a gente acompanhou o Bitcoin em queda livre, assim como as outras aplicações e o mercado mundial acompanhou, mas num segundo momento, qual que é a tendência para criptomoedas? Pode ter realmente algum interesse de Donald Trump em relação a isso? Como é que vocês do mundo financeiro estão acompanhando? Olha, Roberta, essa é uma pergunta que vale $1 milhão, né? Se a gente tivesse alguma clareza maior, assim, dá para a gente se posicionar e ganhar muito dinheiro, né? Mas a gente não tem, assim, né? A gente tem, como você falou, expectativa, tendência, uma leitura, mas a gente não pode afirmar nada, que ninguém pode escrever nada em pedra, né? Então, assim, ó, só fazendo um comentário em cima do seu comentário, né? O que acontece? Realmente, as bolsas do mundo inteiro derreteram ontem, né? Ontem, anteontem, já estava dando sinalizações por conta realmente desse tarifaço do Trump. E é normal, tá? Essa tendência, ela sempre acontece dessa forma. Toda vez que tem algum barulho no mundo, toda vez que tem algum escândalo, alguma situação, alguma incerteza, o mundo corre para ativos que são mais seguros, que todo mundo já acredita, confia e conhece. Como o ouro, por exemplo, que bateu recorde, né? A onça agora nunca esteve nesse patamar, tá? E aí, naturalmente, ativos mais arriscados, eles depreciam muito, eles caem muito. E depois acaba voltando devagar, enfim, mas acaba voltando. Então foi isso que aconteceu, tá? Então ouro, dólar, são coisas que se valorizam, enquanto todo o resto desvaloriza. Agora, falando especificamente da sua pergunta, Roberto, é assim, o Trump tem sinalizado que ele está aberto, ele está disposto, ele está convidativo a dar mais atenção sobre as criptos, entender mais e melhor este universo para poder eventualmente usar de uma forma dentro do governo, tentar regulamentar, alguma coisa do gênero, né? E essa sinalização, vindo então da principal economia do globo terrestre, é muito bom para o ativo, porque até pouco tempo atrás, vamos colocar assim, sei lá, até 10 anos atrás, era uma coisa meio escusa, né? Cripto, nem sei o que é isso e tal. E se tornou uma verdade. Hoje em dia, poxa, todo mundo conhece, sabe, entende um pouco, tem às vezes um pouco, né? Então, assim, não dá para lutar contra. O que tem que ser feito é tentar conviver, regulamentar para trazer segurança, principalmente para os pequenos investidores. Então, é um pouco nessa linha que o Trump tem dado algumas sinalizações. Então, como são sinalizações positivas, boas, então o ativo, inclusive, está passando, apesar dessa situação agora do tarifaço ter caído, mas ele passa por momentos bons por conta dessa boa sinalização. Então, cena dos próximos capítulos, né, Roberta? Vamos ver como se dará, né, em meio a tantas coisas, tantas batalhas, tantas frentes de batalha que o Trump está abrindo, vamos ver como ele vai lidar com relação às criptos, né?